sessão. Esta conferência será gravada agora. Passo a palavra à coordenação do plenário para fazer a leitura da ata da última sessão. Ata da 27ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 15 dias do mês de outubro do ano de 2020, às 10 horas 10 minutos, foi realizada a sessão ordinária da 2ª Câmara desta Corte de Contas, na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, onde reuniram os senhores conselheiros: conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela procuradora Estela de Barros Lima Meiro Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente comunicou que a senhora conselheira substituta Ana Raquel Calheiros se encontra de férias no período de 14 a 21 do corrente mês. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 1100/2020, uma denúncia à representação, aprovado o acordo 490. TC 16407/2011, comunicação de irregularidade, aprovado o acordo 491. Senhor conselheiro Anselmo Brito, Virgílio. TC 3242/2015, retirado de pauta. Não havendo processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Senhores, em discussão a ata. Em votação. Conselheiro Anselmo, como vota? De acordo. Conselheiro Alberto, como vota? De acordo, senhor presidente. Aprovada. Gostaria de passar a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu passo a palavra para relatar ao conselheiro Anselmo Brito. Áudio, Anselmo, áudio. Desculpe, excelências. Estaria pautado para o dia de hoje o processo 2406 de 2019, uma denúncia, representação como assunto. É um processo que já foi pautado para os dias 23 e 30 de setembro, mas, por defeito na publicação, a impossibilidade de relatarmos hoje. Não há a presença do nome do gestor. Como foi um processo em que solicitamos a sua vista, e tem como relatora originária a conselheira Ana Raquel, estaríamos, então, primeiramente, impossibilitados, pelo menos no meu sentido, de fazer qualquer alteração nestes autos, seja até essas alterações aparentemente cadastrais, e também pela ausência da conselheira que está no gozo de suas férias. Então, assim, excelência, eu não tenho pauta possível de relatoria hoje. Senhores, eu gostaria de agradecer a presença do conselheiro Fernando. Eu fiz um convite a ele para que pudesse completar o quórum, já que na minha pauta eu tenho um processo para relatar em que o conselheiro Alberto se encontra impedido. Inclusive um processo que eu retirei de pauta na semana passada por falta de quórum. Então, dentro da sequência para relatar, eu gostaria de
primeiramente, colocar para a deliberação dos senhores e relatar o processo DC de número 32. É isso. Processo de número 3242/2015, que se trata de uma fiscalização de contratos, fiscalização ordinária de contratos pelo Tribunal de Contas de Alagoas. Eu só queria, eu acho que é o áudio do Enio, está causando interferência, Enio. Obrigado, Enio. Passar, portanto, a relatar esse processo, e se trata de uma fiscalização ordinária de contrato de número 01/2015, que foi celebrado entre a Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento de Alagoas, a Casal, e a senhora Marinalva José do Nascimento, mediante dispensa de licitação, e assinado no dia 9 de janeiro de 2015. O contrato tinha prazo de vigência de 12 meses, tendo como objeto a locação de imóvel para a instalação do escritório da Casal na cidade de Porto de Pedras, e cujo valor mensal da contratação estava fixado em R$ 300 por mês, né? O valor mensal, R$ 300. Emitido feito a sessão de licitações e contratos e convênios e congêneres, aquele setor, o órgão instrutivo da Casa, se pronunciou em suma, abre-se aspas, que após feita a análise do contrato em tela, o mesmo atenderia aos comandos do artigo 37 da Constituição Federal, assim como da Lei 8666/93, não havendo, portanto, impedimento para o prosseguimento do feito e seu respectivo tratamento. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer de número 543/2017 da segunda Procuradoria de Contas, recomendando a realização de diligências nos seguintes moldes, abrem-se aspas, vê-se que não há no procedimento indicativo das necessidades da administração ou das características do imóvel que se mostrariam essenciais ao atendimento do interesse público, sendo instruído o processo já com indicação de imóvel específico, sem qualquer justificativa acerca de sua escolha. A indicação do imóvel, pois, deu-se sem que fossem explicitadas quais as características de um imóvel seriam satisfatórias à necessidade da administração. Esse o primeiro pronunciamento do Ministério Público, que continuou seu pronunciamento nos seguintes termos, abrem-se aspas, não há nenhuma demonstração de que se trata de imóvel cujas instalações ou localização são capazes de condicionar sua escolha, ou ainda da inexistência de outro imóvel nas proximidades que pudesse igualmente atender à demanda administrativa. Estes que constituem requisitos indispensáveis à configuração da hipótese específica de dispensa. E arrematou o Ministério Público de Contas, aduzindo que, tendo em vista que o reconhecimento deste tipo de infração à lei pode dar causa à aplicação da multa e de outras sanções administrativas em desfavor do gestor, seria imprescindível que se viabilizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa, intimando-se o gestor para prestar todos os esclarecimentos que entender devidos. Os autos foram encaminhados ao Gabinete dos Auditores, na época em que este atuava como órgão de instrução da Corte, tendo o eminente conselheiro substituto Alberto Pires emitido parecer de número 053/2018,
arguindo a inconstitucionalidade do artigo 38, inciso 11, da Resolução Normativa de número 003/2001 do Regimento Interno desta Casa, o qual dispõe sobre a competência do auditor para promover a instrução processual, e no mérito manifestou-se no sentido de que o procedimento estaria em descompasso com a legislação em vigor, posto que não teria ficado comprovado que o imóvel locado seria o único a atender à necessidade da administração pública, sendo o preço o único critério que permeou a escolha do objeto da contratação. Ao final, opinou pela regularidade com ressalva, sugerindo que fosse recomendado ao gestor observar nas futuras contratações a comprovação de que o imóvel é o único que atende o interesse da administração pública. Os autos foram encaminhados ao gabinete do conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, que, por meio de decisão simples, determinou a citação do diretor-presidente da Casal para prestar os devidos esclarecimentos. E, em resposta, o gestor arguiu preliminarmente cerceamento do direito de defesa ante a ausência de informações suficientes sobre a demanda. Ele se manifestou no documento de citação, quanto ao documento de citação, e no que se refere ao mérito, argumentou que seria mais dispendioso realização do certame em valor tão diminuto e em negócio tão claramente vantajoso, dado o baixo valor do aluguel. Os autos retornaram, por fim, ao Ministério Público de Contas, que opinou pela regularidade em seu aspecto formal da contratação em apreço, tendo em vista os novos elementos carreados aos autos pela defesa. Esse é o relatório, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público. Eu passo a palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, como trazido por Vossa Excelência, o Ministério Público apresentou a manifestação final após a manifestação preliminar e a defesa apresentada, a diligência realizada pedindo informações ao gestor, no qual o gestor comprovou que o imóvel encontrava-se alugado, né? À época, eu não sei se esse contrato ainda remanesce, mas à época estaria dentro dos valores, dos parâmetros de mercado, por se tratar de um imóvel localizado no centro da cidade, e além da questão do valor, também a justificativa de que, por ser um imóvel bem centralizado e bem localizado, o mesmo facilitaria a vida dos usuários da Casal, da concessionária de serviço de água e esgoto, quando fossem tratadas suas demandas junto àquele órgão. Em razão disso, e após os esclarecimentos e diligências prestadas, o Ministério Público opinou no sentido da regularidade da contratação, por intermédio do parecer 329 de 2019. Essa manifestação, senhor presidente. Senhores, de forma bem resumida, eu acolhi, com relação ao primeiro ponto, a preliminar de nulidade de citação, nós argumentamos que eventual nulidade não gerou qualquer tipo de prejuízo para o jurisdicionado, de modo que aplicamos o princípio de que não se declara a nulidade sem que haja prejuízo, oriundo, influenciado pelo direito francês, o princípio máxima já consagrada do pas de nullité sans griffe, nos termos do artigo 55 da Lei 9.784, que preceitua que decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração, de modo que não resta prejudicado o exercício do direito de defesa e não gerou
no entendimento desse relator e conforme será visto ao longo do voto, qualquer tipo de prejuízo para a situação jurídica do gestor. Passamos em seguida à análise do contrato propriamente dito, né? Nós estamos, portanto, acolhendo o parecer final do Ministério Público de Contas, no sentido de que vou apenas fazer a leitura da parte final do parecer do Ministério Público de Contas, que discorre as folhas 54, e conquanto não haja o procedimento licitatório demonstrativo de que os pressupostos legais tenham sido atendidos, nota-se, no entanto, que posteriormente a parte acostou elementos suficientes a inferir a sua observância, tal como fotografias do imóvel, mapa da cidade, demonstrando-se, por conseguinte, aptidão para sediar escritório da Casal no município de Porto de Pedras, pois além do seu preço estar de acordo com os valores médios, trata-se de imóvel localizado na parte central da cidade, o que possibilita o fácil acesso aos usuários, de modo que eu estou trazendo voto no sentido de julgar regular o contrato, determinando-se que ele seja anotado, né, pelo Tribunal de Contas, o contrato celebrado entre a Companhia de Abastecimento de Água, Saneamento de Alagoas, a Casal, e a senhora Marinalva José do Nascimento, mediante dispensa de licitação e assinado no dia 9 de janeiro de 2015, o que nós fazemos com fundamento no artigo 1º, inciso 20, combinado com o artigo 38 seguintes da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, combinado ainda com o artigo 6º, inciso 15 e inciso 16, e artigo 131 e 133, todos do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Estou, quanto aos encaminhamentos, determinando a publicação da presente decisão para fins de direito. É como eu estou votando e coloco a matéria em discussão. Não havendo... Excelência. Pois não, conselheiro Anselmo. Eu gostaria de saber se aqueles requisitos anteriores que depois foram esclarecidos pelo interessado, pelo gestor, eles inicialmente não tinham sido formalmente atingidos, não seria isso? A questão da instauração do procedimento administrativo e justificativas em razão do preço e também de que o imóvel atenderia às necessidades da administração pública. Inicialmente, isso não foi atendido. Posteriormente, em sua justificativa, o interessado as explicou, mas inicialmente no procedimento administrativo não existia. Seria isso, na verdade? Não é bem assim. O procedimento ele foi instaurado desde o início. Para ficar mais claro, eu posso fazer a leitura do voto integralmente, conselheiro. Não, excelência. É só essa explicação. Se teve algum procedimento administrativo instaurado por parte do interessado que justificasse essa contratação, mesmo sendo de valor até irrisório, como se costuma considerar. Eu estou com um processo aqui e ele foi instaurado procedimento para a contratação do imóvel desde a origem. O procedimento ele foi aberto em 1º de abril de 2014, através de uma comunicação interna da Casal, por meio do seu gerente da unidade daquela região, no qual ele sugere a realização da contratação da locação de um imóvel
na rua, numa determinada rua, para a instalação do escritório comercial na cidade de Porto Pedras, né? Ele, no, no expediente que deflagra a vontade da administração em contratar, ele, ele sugere que a contratação seja feita naquele imóvel, ele já traz o valor do mensal da locação, né, que seria de R$ 300, e anexa a cotação de preços, cópia de escrituras de compra e venda, enfim. Isso no ato de deflagração do procedimento administrativo que externaliza a vontade da administração em local imóvel naquela municipalidade, né? Enfim, o parecer do Ministério Público de Contas foi no sentido de que não teria ficado devidamente caracterizado nesse processo de externalização da vontade da administração, não teria ficado caracterizado um indicativo das necessidades da administração, ou as características do imóvel que se mostrariam essenciais ao atendimento do interesse público, né? Sendo instruído o processo já com a indicação do imóvel específico. O Ministério Público bateu nessa, nessa tecla, né? Mas, ao final, diante do valor diminuto da contratação, o Ministério Público entendeu que tais exigências, né, não se fariam necessárias diante da vantajosidade para a administração. Eu queria deixar o doutor Enio bem à vontade, se foi isso realmente a manifestação do Ministério Público de Contas. Sim, gostaria, Rodrigo. Na verdade, o parecer inicial do Ministério Público de Contas eu nem tenho aqui por conta dessas dificuldades que a gente está tendo agora nesse período de fazer o levantamento dos pareceres. Mas eu tenho esse levantamento, o parecer final, em que fica claramente consignado que as justificativas trazidas pelo gestor posteriormente, elas são suficientes a ensejar o nosso entendimento de que a contratação foi regular. Estou satisfeito, Excelência. Encerrada a discussão, coloco em votação. Conselheiro Anselmo, como é que vota? Excelência, no mérito, eu acompanho um pouco diferente, pouca coisa do entendimento de Vossa Excelência, que se faça a homologação, o registro dessa contratação pela regularidade com ressalvas, tendo em vista que alguns requisitos formais aparentemente não foram atendidos, realmente no processo, que independente do valor, é necessário que haja essa situação ela seja expressa. E a ressalva é recomendando ao gestor e aos que lhe substituírem que, embora a contratação direta possa ser feita, que seja feita com todos os requisitos legais, formais exigidos pela legislação. É nesse sentido que eu voto pela regularidade com ressalva, senhor presidente, senhor relator. Obrigado. Colho o voto do conselheiro Alberto.
Senhor presidente, acho que esse eu não estou impedido, Exato, exato, exato. né? Desculpe. Então, Vossa Excelência se declara impedido, não é isso? Ok, ok. Colho o voto do conselheiro Fernando. Eu acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Senhores, portanto, proclamo o resultado. Por maioria, vencido o conselheiro Anselmo em parte diminuta do voto, pela julgamento pela regularidade do contrato. Senhores, eu queria agradecer ao conselheiro Fernando a gentileza de ter atendido o convite nosso. Sempre é um grande prazer tê-lo aqui na Câmara, deixá-lo à vontade também, caso queira. A gente sabe dos compromissos de Vossa Excelência, são inúmeros, mas deixá-lo à vontade, caso queira nos fazer companhia nessa sessão, mas também a gente sabe dos afazeres, dos compromissos, e agradecer desde já ao conselheiro Fernando pela Senhor presidente, gentileza. gostaria apenas de registrar minha imensa honra de participar, de poder contribuir com essa segunda Câmara, me colocar à disposição e me despedir de Vossas Excelências, porque realmente eu tenho outros compromissos a fazer aqui no gabinete que estão me aguardando, mas me manter sempre à disposição. Em qualquer momento, pode convocar que eu estarei com Vossas Excelências. A segunda Câmara, esse conselheiro também agradece e deseja um bom dia. Um abraço, conselheiro Fernando. Pessoal, senhores, dando continuidade à sessão, eu trago para relatar o processo TC 3537/2013. Na verdade, é o encaminhamento de um acórdão pelo Tribunal de Contas da União proferido nos autos de uma representação formulada pelo senhor José Godoy Bezerra de Souza, então procurador da República, lotado no município de Arapiraca. E esse acórdão, essa representação, diz respeito a possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Poço das Trincheiras, registradas em declaração prestada ao Grupo Estadual de Combate às Organizações Criminosas de Alagoas, o GECOC, por um empresário que confessou o uso de notas fiscais frias de duas empresas do ramo de construção civil para a comprovação de despesas para diversos municípios do estado de Alagoas. Eu vou portanto, é o processo 3537/2013, possui como unidade gestora denunciada ao município de Poço das Trincheiras e como responsáveis a senhora Maria Aparecida Ferreira Rodrigues Silva, então prefeita daquele município, assim como as empresas, as sociedades empresárias Empreiteira Alves, Empreiteira Santos e Empreiteira Vieira. Trata-se de representação instaurada por meio de comunicação do TCU, em que nos dá ciência do acórdão de número 754/2013, nos autos do processo TC lá do TCU 008.929/2012, dígito 2, no qual se apurou irregularidades no uso de verbas públicas por meio da utilização de notas frias para a comprovação de despesas em diversos municípios alagoanos. Dentre eles, o município de Poço das Trincheiras. E
essa denúncia foi em razão de não haver verbas. Eu vou fazer a leitura aqui do acórdão do TCU, uma leitura resumida. Ainda quanto uma leitura resumida do acórdão do TCU, ele faz inicialmente um histórico acerca da documentação remetida ao TCU pelo Procurador da República, mencionando que deve ser procedida a apuração em caráter sigiloso. Foram encaminhadas cópias das declarações prestadas pelo senhor, vou só citar as iniciais do nome, senhor PSVS, produzida em meio à denominada Operação Primavera, que esquadrinhou a perpetração de crimes contra a administração pública em diversos municípios alagoanos. No que se refere à admissibilidade, o acórdão do TCU menciona a legitimidade do Ministério Público de Contas para encaminhar representação àquele tribunal, com fundamento no inciso 1 do artigo 237 do Regimento Interno do TCU. No entanto, o acórdão menciona, o voto, que a representação não preencheria os requisitos de admissibilidade constantes no artigo 235 do Regimento Interno do TCU, isso porque os documentos fiscais juntados ao processo não permitiriam identificar a participação de recursos federais repassados ao município, o que atrairia a matéria para a competência daquela corte, e ora permitem alguma correlação com determinado convênio, mas o significativo lapso de tempo já decorrido, mais de 10 anos, desaconselham essa expressão utilizada pelo TCU no voto, aliás, na instrução, no relatório de instrução, desaconselham, repetindo, lapso temporal já decorrido, mais de 10 anos, desaconselham uma maior apuração acerca do efetivo envolvimento de verbas federais, bem como da efetiva ocorrência de irregularidade. Nesse sentido, a fiscalização, o procedimento no TCU se encaminhou no sentido de nos remeter comunicação da representação que lá havia sido aportada, para que esse TCE adotasse as providências que entendesse necessárias. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas em seu parecer de número 1735/2018 da Terceira Procuradoria de Contas e publicado no dia 25 de julho de 2018 da lavra do Dr. Pedro Barbosa Neto, manifestou-se pela admissibilidade do feito como representação, bem como pugnou pela necessidade de instruir o presente processo com cópia integral do procedimento submetido ao TCU, a fim de instruir o presente processo com as notas fiscais colacionadas e as declarações apuradas no GCOPS. Pugnou ainda pela devida instrução do feito e posterior retorno dos autos ao Ministério Público de Contas para emissão do parecer conclusivo. Esse é o relatório em apertada síntese
e eu passo a palavra ao Ministério Público de Contas para sua manifestação. Senhor presidente, eu também tive dificuldade de tirar esse parecer no sistema. Eu queria apenas consignar, conforme trazido por Vossa Excelência, o Ministério Público de Contas se manifestou pela admissibilidade da representação e que, após a instrução processual nos órgãos técnicos dessa Corte, os autos retornem para a manifestação final de mérito. Portanto, voltando ao voto, nós abrimos um capítulo da competência, né, matéria de fato da competência dos tribunais de contas, especificamente da competência do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Verificamos que ela atende os requisitos constantes do artigo 42 da Lei Orgânica do Tribunal, combinado com o artigo 190 caput e 191 do nosso regimento interno. Também identificamos que a irregularidade apontada refere-se a gestor do município de Senador Rui Palmeira, dos exercícios financeiros de 1997 a 2008, o que se enquadra na hipótese normativa disposta no inciso 1 do artigo 2º do regimento interno. O expediente contém referência, contém identificação do representante, está redigido em linguagem clara e objetiva, aponta elementos de convicção, encontra-se acompanhado de indícios de prova de irregularidade. Com relação ao conteúdo da representação, verificamos que as possíveis irregularidades ocorreram na execução de contratos estes que não foram enviados à Corte de Contas, que foram firmados entre as empreiteiras Vieira, Alves e Santos e a Municipalidade de Poço das Trincheiras. Os fatos reportados no supracitado documento demonstram... Senhor relator, por gentileza. Pois não, consideração. Eu não sei se foi um ato falho, mas parece-me que no começo o senhor falou senador Rui Palmeira. É assim mesmo ou é uma situação que envolve vários municípios? Exato. Senador, envolve vários... Eu pergunto isso porque esse processo ele não é digitalizado no TCE e até um parecer do Ministério Público junto ao tribunal, que costuma estar acessível, quando a gente tenta consultar, pelo sim, ele não abre, alegando erro de sistema. Como está posto, Vossa Excelência falou, o senador Rui Palmeira, me surgiu essa dúvida. É só esse esclarecimento, porque às vezes é uma situação que envolve vários municípios. Obrigado, Excelência.
foi bem no começo da sua leitura, que envolvia, acho que eu ouvi, senador Rui Palmeira. Só um minuto, tá? Depois que o Ministério Público se manifestou, vocês começou a leitura. Aí que... De fato, a minuta ela contém um equívoco. Só corrigindo, Poço das Trincheiras, como mencionado desde o início, tá? Agradeço ao conselheiro Anselmo pela observação. De fato, no meio quando fala da admissibilidade, a assessoria não alterou para Poço das Trincheiras. Dando continuidade à leitura do voto, para que fique bem claro, de fato, o município não é Senador Rui Palmeira, é o município de Poço das Trincheiras. Dando continuidade à leitura do voto, verificamos que as possíveis irregularidades ocorreram na execução de contratos não enviados a esta Corte de Contas, que foram firmados entre as empresas Empreiteira Vieira, Alves e Santos e a Municipalidade de Poço das Trincheiras, nos exercícios financeiros compreendidos entre 97 e 2007. Conforme a seção de contratos e convênios deste tribunal, não foram localizados os instrumentos contratuais nem as licitações firmadas entre o município e essas empresas. As notas fiscais irregulares somariam cerca de R$ 447.234,88, com exclusão a que nós não computamos uma das notas fiscais que estaria ilegível, conforme aduz o acórdão de número 754/2013 do TCU. E aí ele elenca, notas fiscais, por exemplo, para Empreiteira Santos, só a título para melhor visualizar, no dia 20/3/97, foi expedido uma nota fiscal no valor de R$ 5.500 para a reforma do mercado público. No dia 30 de junho de 97, uma outra no valor de R$ 6.000 para a reforma do grupo escolar J. Tenório. No dia 7 de março de 2001, uma nota no valor de R$ 15.400 referente à reforma da sede da prefeitura e da biblioteca. No dia 7 de março de 2001, também no mesmo dia, outra nota no valor de R$ 4.300 para manutenção e recuperação da iluminação pública. No dia 30 de outubro de 97, uma nota fiscal no valor de R$ 4.800 para a reforma do grupo escolar Antônio Canudo. No dia 13 de maio de 2003, uma nota no valor de R$ 10.720. Aqui o serviço está ilegível. No dia 27 de março de 2001, uma nota fiscal no valor de R$ 20.200, também um serviço, ele se encontra ilegível. No dia 22 de outubro de 99, uma outra nota fiscal no valor de R$ 35.120
para reforma e ampliação de escolas. No dia 28 de dezembro de 2000, uma nota fiscal no valor de R$ 1.581 para reforma e pintura da escola Antônio Camilo. No dia 26 de dezembro de 2000, uma nota fiscal no valor de R$ 32.400 para a construção de 17 cisternas do Pronaf. No dia 30 de maio de 2000, nota fiscal no valor de R$ 15.000 para pavimentação com paralelepípedos. Em 2007, uma nota fiscal no valor de R$ 137.920 para construção de calçamento e meio-fio. No ano de 98, nota fiscal no valor de 44.000 para calçamento de ruas. Enfim, isso tudo, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, dinheiro declaradamente desviado mediante a emissão de notas fiscais fraudulentas, né? Notas fiscais frias. Diante do exposto e dos indícios de violação dos direitos envolvidos na presente representação, com fortes indícios de prejuízo ao erário, entendo que estão presentes as razões para o prosseguimento do feito e a consequente apuração dos fatos, conforme disposto na Lei Orgânica, em seus artigos 42 a 44, no Regimento Interno, em seus artigos 190 e 197, em especial o contido no artigo 191 e seus parágrafos. Também ressaltamos que durante o período referente às notas fiscais frias, o município estava sob a gestão da senhora Maria Aparecida Ferreira Rodrigues Silva e do senhor José Gildo Rodrigues. E nós concluímos, também identificamos que o senhor José Gildo Rodrigues falecera no dia 22 de agosto de 2020. E concluímos nosso voto no sentido de decidir pelo conhecimento dos fatos como representação, na forma dos artigos 191 e seguintes do Regimento Interno, para apurar os fatos, determinar a intimação da senhora, preliminarmente, a intimação da senhora Maria Aparecida Ferreira Rodrigues Silva, atual prefeita do município de Poço das Trincheiras, para que preste esclarecimentos no prazo de 15 dias, quanto ao não envio de cópia dos processos licitatórios e dos contratos firmados com as empreiteiras Vieira, Alves e Santos. Determinar, em seguida, encaminhamento dos autos à Diretoria de Fiscalização Municipal para a instrução do feito. E, por fim, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, determinando a publicidade da presente deliberação. É como eu estou votando e coloco a matéria em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Conselheiro Anselmo, como vota? Perdão, eu passei a palavra ao Ministério Público de Contas? Sim. Conselheiro Alberto, como vota? Excelência. Conselheiro Anselmo, como vota? Perdão. Acompanho Vossa Excelência juntamente com o conselheiro Alberto.
O conselheiro Alberto votou pela admissibilidade também, né? Isso. Também. Senhores, diante disso eu encerro minha pauta para o dia de hoje, porém antes eu proclamo o resultado. Por unanimidade, deliberou essa segunda Câmara pela admissibilidade da representação. Senhores, diante disso, minha pauta fica esgotada para o dia de hoje. Eu passo a palavra ao conselheiro Alberto para relatar. Presidente, tenho 3 processos para relatar hoje. Inicialmente, começo com o processo 1367 de 2020, originário na ouvidoria desta Corte, né? Trata-se da Prefeitura Municipal de Caraíbas, com o responsável, o senhor Ediel Barbosa Lima, é o prefeito. Tem uma denúncia, vou ler trata-se de denúncia autuada pela ouvidoria desta Corte, em razão da manifestação oferecida pelo senhor Antônio Mário de Barros, advogado e procurador das empresas Tarciana Clédia Calheiro da Silva, EPP, e LCS Montagens e Eventos, EPP, na qual noticia que a Prefeitura Municipal de Caraíbas supostamente ocultou o edital número PR/14/2019, referente a pregão presencial, que teve como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de estrutura física para eventos. Alega o denunciante que não teve acesso ao edital do pregão supracitado, apesar de ter solicitado junto à Prefeitura daquela municipalidade, por meio de e-mail e contato telefônico. Tendo em vista o juízo positivo da admissibilidade da presidente dessa Corte, os autos foram encaminhados a ex-conselheiro relator em 13 de 3 de 2020. Encaminhados ao Ministério Público de Contas, emitiu o parecer 2005 de 2020 da terceira Procuradoria de Contas, pugnando pelo não conhecimento da presente denúncia, com consequente arquivamento, por conta ausente do requisito de admissibilidade. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, Público de Contas. Senhor presidente, eu queria também fazer o registro de que houve dificuldade em acessar o parecer desse processo. Então, vou me manifestar, tendo em vista a colocação trazida pelo conselheiro relator, no sentido de que o mesmo não possui os requisitos de admissibilidade e pelo arquivamento da presente representação. Bom, aproveito, senhor presidente, eu estou com o parecer físico, né, aqui, e o parecer ele é justamente pelo arquivamento, em razão do próprio Ministério Público ter acessado via internet ao edital. Então, não faz sentido essa denúncia, né? Bom, então, da competência é clara do tribunal, peço bem para passar, e onde o ponto central está na admissibilidade. Então, a denúncia tem que se referir a administrador responsável, sujeito à sua jurisdição, conter nome, legível, qualificação e endereço do denunciante e está acompanhada de prova ou indício concernente ao fato denunciado de ilegalidade ou irregularidade. O que acontece é que aqui não houve, né, constatado pelo próprio Ministério Público, né, de forma que a admissibilidade fica prejudicada quanto ao item da verossimilhança, né, o indício de prova da irregularidade ou ilegalidade. E, portanto, vou ser bem simples, né, eu voto no sentido que essa segunda Câmara não conheça a presente denúncia, uma vez que não preenche o requisito de admissibilidade previsto no 191, porque o requisito ele é cumulativo, determinando assim, consequência, o arquivamento dos autos, da ciência às empresas e ao denunciante e publicidade para o fim de direito. É que eu voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Conselheiro Alberto, esse seria qual processo? É o 1367? Exatamente, presidente. Exatamente. Ok, coloca a matéria em discussão. Senhor presidente, senhor relator,
Excelência, aqui na publicação da pauta tem um gestor, mas tem também um nome, eu não sei se é o mesmo nome, são vários nomes, Tassiana Cledijan Calheiros da Silva. Ela é alguma das denunciantes do que trouxeram a informação, conselheiro Alberto? Exatamente. É uma das empresas denunciantes. É uma das empresas denunciantes, que ela fez a denúncia por meio do seu procurador. O procurador é que o nome é Antônio Mário de Barros, mas o titular dessa empresa é a Tassiana Clédia Malheiros e LCS Montagem e Eventos. Tudo bem. Uma outra dúvida, senhor relator, é que se esse acesso feito pelo Ministério Público, ele foi contemporâneo à denúncia, ou se o acesso, quando se deu, estaria registrado no meio oficial contemporâneo. Por exemplo, para facilitar a pergunta, pode ser que no momento vamos dizer assim, da abertura do certame, não se tivesse acesso, mas posteriormente, acessando o site da prefeitura ou da secretaria, estaria lá o edital do certame. Então, essa seria a minha dúvida, senhor relator. Então, nesse processo, eu tenho dificuldades, porque nele, ele não está, pelo menos assim, digitalizado no ETCE, e pelo SIM, a rede só localiza os despachos de encaminhamento ao Ministério Público, não nada mais. Aí eu fico também rendido contra quaisquer outras informações dos autos. Se Vossa Excelência puder esclarecer-me. Claro, senhor conselheiro, o senhor está certíssimo. Veja, eu tenho aqui, no próprio parecer do Ministério Público, ao final ele coloca aqui em notas, né? Aqui em notas, o acesso ao edital. O acesso foi em 27 de 4 de 2020. De fato, não foi o acesso contemporâneo da licitação, mas foi está aqui registrado, às 9 horas e 11 minutos. A licitação ela estava marcada para quando, conselheiro Alberto? Senhor presidente, um minutinho só. Em princípio, para o dia 16 de abril de 2019, às 15h30. 16 de abril de 2019 era para entregar os envelopes, né? Que era um pregão presencial. Okay. Então, de fato, o acesso foi em 27 de 4 de 2020. Não foi contemporâneo Agora, de fato, para ser contemporâneo, né? Porque o Ministério Público se manifestou, vou dizer a data da manifestação do Ministério Público, de 13 de maio de 2020, né? Veja só, embora esse acesso possa ter sido posterior, caso ele tenha acessado a informação em meio oficial, acredito eu, e lá havendo a data desta disponibilização da informação, se foi contemporâneo naquele prazo para a apresentação de proposta, eu não tenho nenhuma correção a fazer. Mas se não é esse registro, conselheiro Alberto, às vezes, ou geralmente, há uma dificuldade de se comprovar aquela informação inicial, e até às vezes de se apresentar algum indício. Então, os órgãos de controle, em regra, por prudência, por zelo, eles suprem esta demanda solicitando a informação. Eu não sei se é o caso
Mas se de fato os denunciantes não tiveram, em prazo legal, o acesso, seja o meio que for, eu acho que a queixa deles, a informação deles, o tribunal poderia fazer esta verificação, assim por prudência, por zelo, antes de arquivar propriamente a denúncia, senhor relator. Bom, É a minha impressão, senhor. eu gostaria de participar do debate. Esse é um debate bem interessante para o aprimoramento da atividade administrativa. Na ouvidoria, nós adotamos, quando nós passamos a titularizar a função de ouvidor, adotamos a providência de que, quando nós recebemos alguma manifestação que requeira uma tutela de urgência, nós encaminhamos imediatamente ao relator, sem prejuízo da apuração que nós fazemos na, na ouvidoria. Isso eu acredito que esteja devidamente consignado aí no encaminhamento que foi feito para o relator, mas nós, além de comunicarmos imediatamente o relator para a adoção das providências que ele entenda adequadas a corrigir e evitar que o procedimento de licitação seja feito com qualquer tipo de falha, nós damos ao encaminhamento internamente, né? Pois não, conselheiro Alberto, pois não. Desculpe interromper, porque o que Vossa Excelência disse, eu localizei aqui, né, no expediente da ouvidoria. Desculpe mais uma vez, mas olha só. Um despacho eletrônico da ouvidoria. Então, diz: o demandante informa que o referido tal não foi disponibilizado quando solicitado por e-mail à Comissão Permanente de Licitação do município. Como providência preliminar imediata, a assessoria da ouvidoria, após verificar que não foi disponibilizado o edital do site do Sincraíbas, entrou em contato com a prefeitura para que fosse encaminhado em tempo hábil. O certame foi enviado ao e-mail da ouvidoria em 12 de abril de 2019 e imediatamente encaminhado ao demandante. Então, foi ótima essa sua intervenção, o Pincel e o conselheiro Rodrigo, porque eu acho que eu errei, né, no encaminhamento desse voto. Porque, na realidade, seria até por perda de um objeto. Porque se ele encaminhou a ouvidoria, embora de uma forma triangular, encaminhou, seria até por perda de objeto, mas não porque tinha sido utilizado no tempo devido. Então, o objeto fica cada vez mais claro, né? Esse tipo de providência preliminar, ela veio a ser introduzida na época pelo conselheiro Anselmo, dentro da evolução que as ouvidorias vêm sofrendo, principalmente as ouvidorias dos órgãos de controle externo, especificamente dos tribunais de contas, o Atricom e o IRB, vem promovendo vários eventos com a finalidade tanto de padronizar procedimentos, quanto de legitimar a atuação da mesma, do órgão, como um mediador de conflitos, né? E esse, de fato, a não disponibilização do edital, ela gera, de fato, um prejuízo para os interessados em participar do certame, mas que me parece, em razão da intervenção pontual e efetiva da ouvidoria, procedimento que já vem sendo adotado desde a época em que o conselheiro Anselmo foi titular da função de ouvidor do Tribunal de Contas. Houve, portanto, a partir dessa intervenção da ouvidoria, me parece que o problema foi solucionado, conselheiro Alberto. Isso. E a proposta, parece que seria melhor a ouvidoria não para gerar mais processo, mas para realmente dar uma contraprestação, né, à população, mas Exato, isso traz efetividade, isso permite que o cidadão possa participar do certame, que é o que ele deseja, é o que a gente quer, que todos tenham acesso igualitário,
e é uma forma alternativa de solução de litígios que não sobrecarrega a nossa já sobrecarregada atividade judicante. Continua aberta a palavra. Porque às vezes, acredito, conselheiro Rodrigo, a comunicação que é feita pelo órgão, ela é obrigatória porque quando tem relação com determinado relator, é mais uma comunicação para informação, para a ciência de que aquela solução foi tomada e que se relator concorda com ela. Basicamente isso, mas eu acho que aí o conselheiro Alberto captou com acerto o que a gente discutiu e aparentemente está já fazendo um encaminhamento adequado com a sua alteração, vamos dizer assim, ajuste no voto. E sendo assim, excelência, pelo que já falou com o senhor Alberto, eu antecipo meu voto acompanhando naquilo que ele aqui aparentemente já ajustou. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, o conselheiro Anselmo antecipou seu voto, acompanhando o relator. Mais alguma observação, conselheiro Anselmo? Proclamo, portanto, o resultado, acompanhando o relator, por unanimidade, pelo arquivamento do feito. Senhor presidente, deixa eu aproveitar e citar uma máxima de uma amiga minha, Adriana, do TCM Pará. Ela diz que conselheiro não erra, quem erra é o órgão, é a Câmara ou o Pleno, porque é a vontade, né, da maioria, certo? Então, parabéns a essa Câmara, né, ao conselheiro Anselmo e a Vossa Excelência, por colocar luz, né, num processo onde eu não trouxe a forma adequada. Muito obrigado, senhores. Vamos agora, então, passa agora para o processo de número 13439, de 2017, também da ouvidoria. E o responsável, no caso, a Secretaria de Saúde do Estado, e o responsável à época, o senhor Carlos Christian R. Teixeira, a denúncia. De denúncia encaminhada por meio da ouvidoria do TCE, Alagoas, relatando suposto descumprimento dos comuns estipulados no artigo 5º da Lei 8.666/93, do que tange ao pagamento de despesas em favor da Secretaria, ou seja, a ordem de pagamentos. Alega o denunciante que está tendo problema em relação ao pagamento de empenhos de 2014. Isso, o processo foi em 2017, com prejuízo a mais de 80 empresas credoras. E ainda que a Secretaria de Saúde do Estado, após alguns anos sem alimentar o portal da transparência, depois de uma reunião com o grupo de gerenciamento de crise, causada justamente pelos fornecedores e credores, passou a alimentar o portal utilizando a rubrica Despesa de Exercício Anterior, para pagar despesas correntes de 2017. Presente os requisitos para o acolhimento da manifestação, conforme as atribuições da ouvidoria dispostas na resolução 2 de 2006, recomendou-se o recebimento e a instrução dos autos, oficiando-se ao secretário de Saúde para que apresente no prazo determinados esclarecimentos necessários. Notificado, o gestor da Secretaria de Estado de Saúde de Alagoas, o senhor Carlos Christian Teixeira, apresentou resposta por meio do ofício 181/2017, CESAL, informando não ter constado nenhum pagamento de empenho de 2014, registrados na rubrica Despesas de exercícios anteriores, no ano de 2017. E ainda, ressaltou que aquela secretaria obedece à ordem cronológica dos fatos, ou, na realidade, dos pagamentos, balizada nos comandos estabelecidos por esta Corte de Contas. Os autos, então, seguiram para o Ministério Público de Contas, que exarou o parecer de número 2518 de 2019, da 4ª Procuradoria de Contas, opinando pela admissibilidade do feito, com citação do gestor e trâmite perante os órgãos técnicos da administração conclusiva. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, o Ministério Público de Contas que manifestou nos autos, por intermédio do parecer 2518 de 2019, tendo entendido
que a denúncia trazida a este tribunal, ela contém informações suficientes sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os seus elementos de convicção, e que, portanto, a mesma deve ser processada por parte desse tribunal. Em razão disso, pedimos a citação do gestor para apresentar a defesa justificativa e que, após a devida instrução do processo nos órgãos técnicos desta Corte, os autos retornem ao Ministério Público para manifestação de mérito. Então, senhor presidente, a competência, é clara, eu vou pular admissibilidade também, gestor, se refere a gestor da nossa jurisdição, e tem elementos que indicam possibilidade de legalidade ou irregularidade. Então, dessa forma, no predicado, o representante é parte da jurisdição para comunicar regularidade ou ilegalidade perante esta Corte de Contas e, por sua vez, o representado, o gestor da Secretaria de Estado, encontra sob a jurisdição desta Corte também, né? De forma que o denunciante relata que a Secretaria de Saúde não realizou o pagamento do desempenho em 2014, causando prejuízo a mais de 80 empresas credidoras. Alegou ainda que a CESAL realizou o pagamento de despesas correntes do pessoal ativo do serviço público com a rubrica despesas e anteriores, em descumprimento à legislação de regime. Embora a denúncia faça menção ao possível pagamento de despesas correntes com a rubrica despesas e anteriores, tal irregularidade deve ser analisada quando da análise da prestação de contas da Secretaria de Saúde, momento em que não são analisadas detalhadamente as execuções orçamentárias por elemento de despesa. O certo é a questão posta, entretanto, de respeito à violação à possível violação da ordem cronológica de pagamento, uma vez que os credores de 2014 alegam que as despesas empenhadas não foram pagas pela Secretaria de Saúde e, por conta disso, não estão sofrendo diversos prejuízos, inclusive falência. A obrigatoriedade da ordem cronológica vem desde a Lei 866, do artigo 5º. E eu vou apenas citar, não preciso, acho que não precisa ler. No âmbito desta Corte, visando regulamentar a matéria, esta Corte editou a Resolução Normativa 2 de 2016, que também reforça a obrigatoriedade de encaminhamento desta Corte em relação das dívidas de pagamento. Então, dessa forma, tendo em vista no sucedido descumprimento de ordem cronológica e o parecer do Ministério Público no mesmo sentido, voto no sentido que a segunda Câmara receba a presente denúncia, veja que tenha requisito de admissibilidade, cite o ex-secretário estadual de saúde, o senhor Carlos Christian, para que no prazo de 15 dias apresente defesa em relação às alegações da violação de pagamento, oficiar ao atual gestor da Secretaria de Estado, o senhor Cláudio Alexandre Aires da Costa, para que informe e comprove o cumprimento da resolução, né, informe e comprove com os documentos o cumprimento da resolução normativa 2 de 2016, referente à obediência à ordem cronológica de pagamento, bem como informe se há despesas referentes a credores da Secretaria de Estado da Saúde do exercício 2014, que não foram pagas e remeta à relação das mesmas, bem como se há justificativa para a preterição na ordem de pagamento dos respectivos credores. Pode acontecer até de a pessoa não ter realizado o fornecimento adequado, ter enviado medicamentos de validade vencida, enfim, a questão do contraditório da defesa. Também dá publicidade à decisão e, após o cumprimento das determinações acima, retornar os autos ao gabinete para analisar a necessidade de instrução pela diretoria técnica competente. É assim como eu voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Coloco o processo em discussão. Conselheiro Anselmo. Excelência, relator, Vossa Excelência está recebendo a denúncia para apuração de todos os fatos denunciados, Excelência. Seria isso? Isso. Ok. Aí, inicialmente, eu não estou enviando diretamente à diretoria técnica nossa, porque preciso de elementos deles, de comprove. Porque imaginemos que tragam elementos que digam já foi resolvida a questão, né? Então não havia necessidade de instrução regulatória aqui junto a ele. Estou dando um exemplo, né? Por conta disso. Ok.
Senhores, eu fico nesse processo também com uma forte impressão, viu, conselheiro Roberto, de que esse tipo de denúncia, ela nos desafia ou a realizar, se a gente tiver indícios fortes da materialidade, nos desafia. Doutor Enio, eu acho que é seu áudio que está aberto. Nos desafia ou a determinar uma auditoria naquela secretaria municipal, e aí a gente tem um prejuízo pelo decurso do tempo, né, também, para dar uma resposta efetiva para a sociedade. Ou eu fiquei com uma forte impressão, conselheiro Alberto, que esse tipo de denúncia ela pode ser apurada quando da análise da prestação de contas de gestão, né? Inclusive as contas de gestão ela nos possibilita visualizar de fato é, a legitimidade do pagamento e nos traz uma visão melhor quanto a prioridade que foi dada pelo gestor no pagamento das suas obrigações contratuais, né? Eu teria uma forte inclinação a determinar o arquivamento dessa representação sem prejuízo de anexarmos essa comunicação aos autos da prestação de contas de gestão, a fim de que seja esse ponto específico analisado naquelas contas de gestão. Eu só enxergo contraproducente a gente realizar a instrução de trazer todos os elementos de prova ou de convicção que estão sobejamente produzidos no processo de prestação de contas. No meu ponto de vista, isso vai de encontro ao princípio da eficiência, da economicidade. Inclusive, já tem vários construções doutrinárias, vários estudos no sentido de que a violação ao princípio da eficiência acabaria gerando improbidades, né? Acabaria gerando um juízo de probidade, né? Você ser como agente público, não buscar o caminho mais eficiente para solucionar, porque afinal de contas são recursos que não pertencem a gente individualmente, mas que pertencem a toda a sociedade. Então, isso a gente tem que zelar não só na cobrança do gestor, mas a gente tem que zelar na autocobrança que nós fazemos como órgão de controle também, né? A autocobrança, né, que nós devemos fazer permanentemente. Então, eu teria, não sei que Vossa Excelência trouxesse mais elementos que demonstrassem realmente a essencialidade da abertura de um processo de representação, visto que nos autos da prestação de contas nós não conseguiríamos reunir elementos para esse tipo de uma análise mais completa do cenário que foi denunciado pelo cidadão ou pela empresa que não recebeu. Eu queria ressaltar também que a nossa preocupação nesse caso, diferentemente da anterior que foi relatado por Vossa Excelência, anterior nós tínhamos um direito à ampla participação do certame. Nós não estávamos tutelando diretamente, imediatamente, o interesse subjetivo da empresa, mas nós estávamos tutelando o direito da ampla participação
em um processo de contratação com a finalidade de se obter o melhor preço para a administração, né? Ali era o princípio da, da impessoalidade, era o princípio da ampla competitividade, né, do amplo acesso ao. No caso específico aqui, me pareceu também que a pretensão imediata da empresa é o recebimento. Esse não pode ser a nossa preocupação, porque o cidadão ou a empresa ele tem as vias adequadas para se perseguir ou para se pleitear. E essa via, no meu entender, não é o Tribunal de Contas, né? O tribunal está para tutelar o interesse da coletividade, o erário, o patrimônio público, né? O erário municipal ou estadual, né? Mas não voltado a tutelar uma pretensão, uma cobrança, né, por parte da empresa. Então, são esses elementos, e o principal realmente é a demonstração que eu não consigo enxergar de que a representação vai produzir algum elemento de prova que a prestação de contas não teria para análise da quebra da ordem cronológica de pagamento. Seria, Senhor presidente. por não, conselheiro. Senhor presidente, olha, eu concordo com Vossa Excelência. Eu já conversamos, inclusive, né, tanto na Câmara, em alguns assuntos, com a sua lógica. Inclusive, um determinado processo, que esse processo, aquele caso, era um ponto de controle, que era sobre a questão das despesas correntes, despesas capital, que é ponto de controle da prestação de contas, eu, inclusive, acedi a Vossa Excelência. O que acontece é que a ordem cronológica de pagamento ela não está no rol dos pontos de controle da prestação de contas. E, caso ele precise fazer, imaginemos que coloquemos esse processo, arquivemos e arquivemos, apostemos ele, anexemos ao processo de prestação de contas. Certo? Vamos imaginar. No processo de prestação de contas, ele precisa fazer uma solicitação de analítica dos fornecedores pagos, entendeu? Do fornecimento, inclusive da rubrica do desperdício anterior a que se refere. Então, não é um ponto de controle comum, só se houver uma suscitação daquela questão. E como nós temos essa resolução, que ela exige que tenha, e por que também exige? Porque, assim como a gente tem isonomia de tratamento a todos e ampla participação no edital de licitação que o Vossa Excelência disse, todos têm direito a receber, desde que o façam investimento, a prestação de serviço seja adequadamente, na forma como foi prestado, como foi contratado. Inclusive, isso é um ponto tão forte, senhor presidente, e eu lhe digo, pela minha prática de vida, costuma-se dizer muitas pessoas não entendem por que o governo compra mais caro do que o particular. Né? Existem também desvios de conduta, existem, mas também é porque, em geral, o Estado lato sensu, isso é prefeitura, é União, é ruim de pagar, conselheiro popular, é ruim de pagar. Não paga em dia, é uma confusão, é empenho. Olha, eu já fui, inclusive, como prestador de serviço, já fui em locação de veículo, passei 6 meses para receber, entendeu? Um serviço que era para ter sido pago dentro de um mês. Então, assim, eu acho até que, lastreado na resolução normativa, que já prevê essa fiscalização, ele está prestando um serviço público a toda a sociedade, inclusive para que os preços que sejam comprados, do que seja comprado pelo público, pelo Estado, se aproxime do particular, entende? Por todos esses motivos. Olha, é complicado, eu estou dizendo, presidente, senhor conselheiro, experimente um dia prestar um serviço, vender alguma coisa do Estado e depois receber. Infelizmente,
ainda não estamos na administração gerencial, como o professor gerência muito coloca, né? E isso é uma prática, não estou dizendo que esse caso é, mas a história, o histórico, eu concordo. brasileiro é um histórico de mal pagador, sabe? Por isso que Eu, todas eu, essas con- políticas eu acho que devem ser recebidas. Mas eu respeito, como eu, sempre, a sua posição. eu concordo, conselheiro Anselmo, sua exposição, no sentido de que isso deve ser um objeto de uma preocupação. Não estou dizendo que não tem que ser objeto de preocupação, não. Isso tem que ser ao respeito à ordem cronológica e ao efetivo pagamento, traz repercussões negativas gigantescas, tanto para a sociedade como para o próprio poder público, que acaba contratando mais caro por falta dessa credibilidade que ele perde por não cumprir os seus compromissos de forma tempestiva. Né? Eu não estou colocando. O que eu coloquei para a gente raciocinar é o seguinte: e acho que às vezes a gente não compreende bem a ideia dos pontos de controle, né? Quando a gente tem um ponto de controle específico, não significa que a gente não tenha que tomar conhecimento de outras irregularidades que não nos foram mostradas, né? A ideia dos pontos de controle é porque a administração pública ela é tão gigantesca, tão abrangente, são inúmeros atos que você não tem condições de analisar tudo, você objetiva ali o que vai, 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 vai fiscalizar como prioridade. Mas se você se deparar com alguma outra irregularidade ao analisar aqueles pontos de controle, não significa que a gente fica impedido de fazer a apuração ou de abordar aquele ponto que nós encontramos quando da análise da prestação de contas. Eu acho que a gente como tribunal, não compreende bem essa lógica dos pontos de controle. Quando nós recebemos uma denúncia e fazemos essa juntada dessa denúncia nos autos da prestação de contas, aquilo é um alerta de que, além dos pontos de controle que nós iremos apurar ordinariamente na nossa fiscalização, existem outros elementos que merecem a nossa atenção, né? Que mereceriam a nossa atenção. Portanto, esse raciocínio que eu queria colocar para Vossas Excelências, né? Para a reflexão, né? E também continua a pergunta: por que a abertura de um processo administrativo, perdão, processo de controle de representação mais lento, ele traria um resultado mais efetivo para essa atuação do tribunal? Né? Por que, quais as razões pelas quais a gente não conseguiria obter resultados efetivos quando do julgamento da prestação de contas, especificamente na análise da ordem cronológica de pagamento? Essa resposta eu não consegui obter até o presente momento, né? Até o presente momento, apesar de concordar com todos os argumentos de Vossa Excelência, de que é um ponto muito sensível da administração, que traz inúmeras repercussões, tanto para a sociedade, para a saúde da economia local, para repercussões, inclusive para as futuras contratações que a administração pública, quando é uma inadimplente habitual, né? Uma inadimplente habitual, o mundo empresarial já leva em consideração todo aquele custo, né, que normalmente numa relação econômica mais saudável acaba não tendo. Né? Isso tudo eu compreendo. A gente atribui uma importância muito grande como julgador de contas, né? Mas na essência eu ainda não consigo compreender porque
a abertura de um processo de representação com toda a sua vai trazer um ganho nessa fiscalização. A palavra é essa, é ganho para a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Eu não consegui ainda captar, não ficou muito claro, eu não ouvi, né? Portanto, continuo mencionando que eu tenho uma forte inclinação para determinar o arquivamento e a juntada de cópia dessa denúncia nos autos da prestação de contas para que seja analisada quando da análise da prestação de contas. A matéria continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro Anselmo, como vota? Excelência, eu tendo, vocês já conhecem meu posicionamento, no Tribunal de Contas, até explicitamente regulamentado, existem processos de tramitação preferencial, a denúncia / representação é um deles. Eu entendo, como conselheiro Alberto, que o descumprimento do artigo 5º do Estatuto Licitatório Nacional, longe de albergar ou tutelar direito de terceiro, de particular, a sua contrariedade, ela traz prejuízo enorme, ainda que seja em reípse da administração pública, pois claramente malfere o princípio da impessoalidade. Tendo em vista que foram tomados, pelo menos do relato que eu vi, alguns procedimentos iniciais e ainda assim não foram sanadas as dúvidas, acredito que o entendimento do conselheiro Alberto está no caminho, no norte dos processos fiscalizatórios do controle externo, que não se restringem somente a prestações de contas e nem tomada de contas. Tem outros vários tipos de procedimento. Além do mais, há aparentemente narrado um erro grosseiro quanto à aplicação de um instituto chamado despesas de exercícios anteriores. E aqui contribuindo, excelências, na verdade, a questão cronológica, ela não advém especificamente ou contemporaneamente de 93, mas eu posso ir lá atrás, em 64, já constando, deixa eu verificar aqui, já constando, inclusive, da própria lei 4.320, na parte específica, onde cuida das despesas de exercícios encerrados, o apelidado despesas de exercícios anteriores, artigo 37 deste diploma legal, em que se pede uma obediência ao pagamento cronológico. E veja só, não há um impeditivo para que a despesa com pessoal ativo ocorra por esta rubrica. O que não pode acontecer é que, parece como relatado, não existir despesas empenhadas e, posteriormente, essas despesas serem pagas nesta rubrica do ano seguinte, a não ser em casos em que a administração excepcionalmente reconheça um direito posteriormente à incidência ou à existência do seu fato gerador. Mas isso não poderia acontecer, por exemplo, um pagamento normal do pessoal ativo de qualquer ente, de qualquer poder. Seria um erro grosseiro, um erro gravíssimo, porque as despesas dos exercícios anteriores, ao contrário dos restos a pagar processados, são situações bem diferentes e que causam consequências também diferentes
na demonstração do patrimônio público, inclusive com consequências de toda ordem e até criminais, tendo em vista a sua inobservância. Então, assim, tendo em vista a gravidade do que foi relatado, o meu voto é no mesmo sentido do conselheiro Alberto Pires, para que nós recebamos estas informações com denúncia/representação e as apuremos na forma preliminarmente aí sugerida, entendida pelo conselheiro relator e presidente. Agradeço. Ok, como a conselheira Anselmo vota pela admissibilidade, eu vou abrir com a devida vênia aos demais conselheiros. Eu vou divergir de voto de Vossa Excelência, só esclarecendo para que não fique distorcida a minha fala. Em nenhum momento eu disse que não era do interesse da coletividade nem do tribunal a verificação ao respeito à ordem cronológica. Isso é interesse público, né? É o princípio da impessoalidade, mencionado, que não é do interesse do tribunal, é verificar se está sendo feito o pagamento àquela empresa. Isso foi mencionado desde o início por mim, né? O que é interesse de fiscalização é a respeito à ordem cronológica, é algo muito relevante e, inclusive, reforça aquela minha ideia que é algo de fácil constatação nos autos da prestação de contas, né? Portanto, por ofensa ao princípio da eficiência, da economicidade, eu estou votando divergente do eminente conselheiro relator, pedindo vênia para votar de forma divergente ao eminente conselheiro relator e pelo arquivamento, mas não é simples arquivamento da comunicação de regularidade, é arquivamento do procedimento e juntada, que fique bem claro, para que não fique distorcida minhas palavras, e juntada da denúncia nos autos da prestação de contas, para que seja objeto de fiscalização quando da análise das contas de gestão. Como eu estou falando, proclamo o resultado por maioria, aprovado o voto do eminente conselheiro relator. Senhor presidente, trago agora o último processo da minha relatoria de hoje. Trata-se do processo 13.782 de 2019. A ouvidoria campeão, viu? De novo, a ouvidoria. A ouvidoria está danada. Os responsáveis são a Prefeitura Municipal de Giraldo Ponciano, na pessoa do senhor prefeito Davi Ramos de Barros, trata-se de denúncia. Trata-se de denúncia autuada pela ouvidoria do Tribunal de Contas, em razão da manifestação oferecida pelo Banco Bradesco Financiamento S.A., através de seus advogados/procuradores, devidamente habilitados para tal, na qual noticiam suposta situação de inadimplência do município de Giraldo Ponciano, relativa à falta de reparto de valores descontados de seus servidores, a título de empréstimo consignado, em razão de convênio firmado em 2012, entre aquele município e o Banco Bradesco. Alega o denunciante, Banco Bradesco Financiamento S.A., que em 2012 se confundiu com o município de Ponciano, tendo como objeto a efetuação do crédito consignado e direcionado ao servidor da cada municipalidade, mediante autorização individual e pagamento através de desconto em folha. Ocorre que, conforme informa o denunciante, desde dezembro de 2013, que o município em Pica vem retendo os valores descontados em folha de pagamento de seus servidores, sem, no entanto, efetuar o efeito do repasse devido ao texto, gerando um débito estimado em R$ 898.620,08. Em razão de inadimplência por parte do município de Giraldo Ponciano, o banco denunciante, em 2017, ajuizou a ação de obrigação de fazer, autuada na vara do único ofício, de ofício único, né? Giraldo Ponciano, sob o número 07019-05-2017-802-0012, com o intuito de que o município realizasse
o repasse dos valores retidos, inclusive com pedido liminar. Através da decisão interlocutória, o juiz Jairo Xavier Costa, em abril de 2017, se pronunciou quanto ao pedido liminar, da seguinte forma: no caso vertente, pelos argumentos e documentos atrelados na petição inicial, entendo que somente em casos especiais poderá ser otorgado se a citação do réu e deve estudar-se em elementos suficientes para afastar o perigo de irreversibilidade da concessão, de modo que, a de cautela, devem ser colhidos maiores detalhes acerca do caso, a fim de que possa chegar realmente ao fato efetivamente ocorrido. No último andamento do processo judicial, temos a petição do autor em atendimento ao despacho do juiz, formando o interesse no procedimento feito. Afirma ainda o denunciante que o município adota práticas reprováveis, tais como, segundo ele, o denunciante, se apropria e deixa de repassar valores que não lhes pertencem, não torna pública e transparente a destinação de referidos valores, causa dano direto ao Bradesco ao se apoderar de valores que a ele pertencem e ainda causa dano aos seus servidores que se tornam inadimplentes dos financiamentos que contraíram. Ao final, pugna o banco denunciante pelo deferimento da medida cautelar, com a ordem de repasse dos valores que se encontram indevidamente em poder do município, no importe de, segundo ele, a releta, R$ 898.620,08. Ao final, acolhimento da denúncia, reconhecendo as ilegalidades praticadas e confirmando a determinação do reparto dos valores acrescidos dos consecutores legais. Imposição de penalidades aos denunciados com fundamento dos artigos 42 e seguintes da Lei 5.604/94, da Lei Orgânica do Tribunal do Estado de Alagoas. Tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade da presidência desta Corte, os autos foram encaminhados a este relator na data de 19 de 2 de 2020. Encaminhados ao Ministério Público de Contas, este emitiu o parecer de número 827/2020, da terceira Procuradoria de Contas, pugnando pela admissibilidade e processamento da denúncia, citação e abertura de prazo para os responsáveis apresentar a alegação de defesa, concessão de prazo ao denunciante para a juntada do número exato de consignações envolvidas na problemática, contratos autorizadores de cada consignação, parcelas individualizadas não repassadas, remessa do feito aos órgãos técnicos de instrução desta Corte e retorno dos autos ao Ministério Público de Contas para o parecer final sobre o mérito da demanda. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, da mesma forma, o Ministério Público de Contas emitiu parecer nos autos, parecer 827/2020 da terceira Procuradoria de Contas, entendendo estarem presentes os requisitos para o processamento da presente representação e que, após a citação dos responsáveis e do denunciante para apresentação de novos elementos e documentos e a devida instrução do feito nos órgãos técnicos desse tribunal, os autos retornam a MP para manifestação final de mérito. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, peço venha para ser bem breve neste, né? Porque isso infelizmente é um problema que tem sido recorrente em diversos municípios, né? E já essa consideração debruçada. Então, em relação à medida cautelar, eu concordo com o Ministério Público e também até pelo próprio juiz lá da Vara Única, onde se ele que está próximo pediu uma aprovação, não seríamos nós aqui que iríamos dar essa cautelar. E pelos depois acostados pelo parecer do Ministério Público, voto no sentido da segunda Câmara que conheça da presente interpretação, porque satisfeito os requisitos de admissibilidade, que seja indefida a medida cautelar pelos motivos já explicitados, seja citado o prefeito do município de Giraldo Ponciano, senhor Davi Ramos de Barros, para que no prazo de 15 dias apresente defesa em relação às fases alegadas da denúncia, assim como apresente cópia das folhas de pagamento dos servidores dessa prefeitura referente ao período de agosto de 2013 até a data da datação desta decisão, cópia dos comprovantes de pagamento / repasse dos contratos firmados entre os servidores dessa prefeitura e o Banco Bradesco de Financiamento
no período de 2013 até essa data, com a especificação clara dos valores de data do reparto das verbas, citar o secretário municipal de Administração e Finanças do município de Giraldo Ponciano, na pessoa do seu secretário, para que no prazo de 15 dias apresente os mesmos elementos, na realidade, ele que vai apresentar, notificar o controlador interno do município de Giraldo Ponciano, o senhor Valdir Pereira dos Santos, para conhecimento na qualidade de titular do controle interno, notificar a Câmara Municipal de Giraldo Ponciano, na pessoa do seu presidente, vereador Jabas Gomes de Barros Pereira Lopes, para conhecimento na qualidade de titular do controle externo, notificar o Banco Bradesco, na pessoa do seu representante legal, para no prazo de 15 dias, apresente cópia de todos os comprovantes de recebimento de valor referente ao repasse do projeto de convênio, número exato das consignações envolvidas, número dos contratos autorizadores de cada consignação, parcelas individualizadas não repassadas. Fazer constar no ofício, quanto à citação dos representados, que o não atendimento das diligências acima especificadas no prazo estabelecido pode acarretar a aplicação de multa nos termos do artigo 48, inciso 4 da Lei Orgânica dessa Câmara e do artigo 58, combinado por 207 do Regimento Interno. Dá publicidade à decisão, a caso vossas excelências acatem, e determinar o retorno ao gabinete do relator após as deliberações. É como eu voto, senhor presidente, senhor conselheiro. Presidente, acho que teve problema de comunicação. Aí, voltou. Coloco em discussão. Não havendo discussão, em votação, conselheiro Anselmo, como vota? De acordo com o entendimento do relator, senhor presidente. É só uma dúvida, conselheiro Alberto. Vossa Excelência está indeferindo a cautelar, não é isso? Isso, senhor presidente. Isso. O argumento seria que o judiciário, na linha do judiciário, não foi isso daí? Isso, e na linha do Ministério Público de Contas. Ok. Eu estou acompanhando Vossa Excelência por não ficar evidente, pelo menos para mim, que a juntada dessa documentação à prestação de contas seria a melhor providência. Que algum elemento de convicção poderia ficar de fora da análise da fiscalização apenas a partir da prestação de contas. Portanto, acompanhando o relator, por unanimidade, aprovado, conselheiro. Senhor presidente, encerro a minha pauta de hoje. Senhores, eu gostaria de facultar a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada a sessão e convido Vossas Excelências para a sessão da semana que vem. Um grande abraço, bom dia para todo mundo.